Tinho, queridos, voltamos, tudo bem? Oitavo ano B, voltamos. E nessa volta, gente, nós vamos voltar agora para o dia 24, que é a terça-feira. E seria a aula de geometria, tá, queridos? E para lembrar da aula de geometria, nós temos que lembrar a respeito de ângulos, tá? Os ângulos aqui me dão a ideia de uma abertura. E nessa abertura eu tenho dois segmentos, OA e OB, com esse ponto em comum. Esse ponto em comum que vai formar essa abertura é chamado de vértice. OA e OB são os lados desse ângulo formado. Aí veio essa aberturazinha, gente. Essa abertura aqui, ela é maior que zero, ela não está fechada, mas também, ó, é menor que 90, ela não está retinho aqui, tá? Então esse ângulo aqui é chamado de um ângulo agudo. Estou só lembrando, tá, queridos? É um ângulo agudo, maior que zero e menor que 90 graus. Aí eu olho para aqui, ó, eu tenho um vértice, que é um ponto, o vértice M, o vértice T e o vértice N. Observe que esses dois segmentos possuem um vértice comum, que é o vértice P. Deixa eu marcar aqui um pontinho, tá? Que é o vértice P, perdão. Sendo esse vértice P aí, você tem essa abertura formada. E essa abertura vale 90 graus. Se essa abertura vale 90 graus, esse ângulo MTN é um ângulo chamado de um ângulo reto, tá, queridos? Um ângulo reto. Aí eu viro para cá, ó, esse ângulo roxinho. Esse ângulo roxinho, eu tenho três vértices aí, três pontos. O ponto P, o ponto U, o ponto B. Tá, queridos? Nesse ponto P, nesse ponto U, nesse ponto B, eu formo dois segmentos, o P e o B. Observe que o U é comum aos dois segmentos. Então, gente, você vai ter a abertura, essa abertura no vértice U. Esse ângulo aqui é maior que 90 graus, tá vendo? Maior que 90 graus. Porém é menor que 180. Você vai dizer que esse ângulo aí é chamado de um ângulo obtuso, tá? É o ângulo obtuso, certo, queridos? Aí vejam, eu agora tenho outra aberturazinha, tenho outra medida angular, com os vértices C, D e K. Observe que ficou tudo aberto aqui, né? Maior que 90 graus, tá vendo? Então esse ângulo aqui, que seria maior que 90 graus, e fechando aqui a figura, você vai ter um negócio chamado de um ângulo raso, tá? Esse ângulo chamado é um ângulo raso. E esse ângulo raso é de 180 graus, tá, aqui? Vou voltar de novo. Ângulo menor que 90 é chamado de agudo. Ângulo igual a 90, ângulo reto. Ângulo maior que 90 e menor que 180, ângulo obtuso. E ângulo igual a 180 graus é o ângulo raso, tá? Então aqui eu tenho 90, 180, maior que 0, menor que 90, agudo. Igual a 90 eu tenho reto. Maior que 90, menor que 180, eu tenho obtuso. Igual a 180, eu tenho um raso. Pronto, vou dar um pause, vocês copiam isso aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre ângulos adjacentes, tá, queridos? Voltamos, observem aqui, ó. Nós já tínhamos visto aqui, queridos, que esse ângulo aqui é um ângulo reto, tá aqui ele, ó, ângulo reto. Se esse ângulo é reto, eu tenho um ângulo AOB, que é um ângulo agudo, menor que 90 graus, e tem um ângulo BOC, que também é um ângulo agudo, menor que 90 graus. Os dois somando está me dando 90 graus, assim. Se os dois somando estão me dando 90 graus, eu vou dizer que esses ângulos são ditos ângulos complementares. Então, esses ângulos aqui são chamados de ângulos complementares, tá? São aqueles que a soma dá quanto? 90 graus, tá? Aí eu venho para cá, ó. Eu tenho esse ângulo azulzinho, que é um ângulo obtuso, é maior que 90 ou menor que 180. Esse ângulo vermelhinho é um ângulo agudo, é maior que 0 e menor que 90. A soma desses dois ângulos está dando um ângulo raso. Então esses ângulos aqui são chamados de ângulos suplementares, tá, queridos? Suplementares, tá? Então você tem os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Agora observe o seguinte, o ângulo AOB é complemento do ângulo BOC, porque a soma vai dar 90 graus. Aí eu venho para cá, o ângulo STU é o suplemento do ângulo UTF, porque a soma dos dois dá 180 graus. Perfeito. Agora, se eu observar o ângulo AOB e o ângulo BOC, eles têm algo em comum, que é esse lado aqui, ó. Deixa eu até destacar o lado. Deixa eu pegar outra corzinha, vou pegar essa corzinha vermelha. Observe que eles têm um lado em comum. Esse lado é o lado OB, tá certo? Observe esse daqui agora, ó. Nesse daqui ele também tem um lado em comum, esses dois ângulos aqui, ó, são suplementares, não é assim? E esse lado é o lado TU.
esses ângulos aí, possuindo um lado em comum, eles são chamados de ângulos adjacentes, tá certo, queridos? Então, todo ângulo, aliás, dois ângulos, onde você possui um lado em comum, são chamados de ângulos adjacentes. No popular, eu posso dizer que eles são vizinhos, tá certo? E que são ângulos adjacentes? São aqueles com um lado em comum, tá certo? Ângulos adjacentes são aqueles que possuem um lado em comum. Eu posso até pensar assim, ó, entre aspas, um vizinho, tá? São vizinhos. Então, ângulos adjacentes são aqueles que possuem um lado em comum, ou seja, são vizinhos. Observe que o ângulo AOB é vizinho ao ângulo BOC. Observe que o ângulo STU é vizinho ao ângulo UTF. Tanto AOB quanto BOC, eles são o quê? Adjacentes, tá certo? Esses ângulos aqui, STU e esse ângulo UTF, também são adjacentes, porque possuem um lado em comum. Entre aspas, vizinhos, tá certo, queridos? Vou dar um pause, vocês copiam aí, faz a cópia do nosso assunto, tá? Sobre ângulos adjacentes. Pronto, já que vocês copiaram, agora nós vamos estudar a bissetriz, tá, queridos? O que é a bissetriz? A bissetriz é uma reta, posso também classificar como uma semirreta ou um segmento de reta, que divide o ângulo ao meio, tá? Então eu vou pensar o seguinte, a bissetriz seria, a minha ideia, né? Seria uma semirreta, vou chamar de semirreta, tá? Semirreta. Mas aí você pode questionar, pode ser uma reta? Pode. Pode ser um segmento de reta? Também pode, tá? Seria uma semirreta que divide o ângulo ao meio, tá, queridos? Se divide o ângulo ao meio, essas duas partes são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, tá? Tá aqui. Vejamos aí o exemplo, tá? O primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ele diz, a semirreta OE, está saindo de O, passando por E, estou colocando aqui o segmento, vou botar uma semirreta, tá? Deixa eu passar aqui, ó, isso aqui me dá uma ideia de uma semirreta. A semirreta OE é bissetriz em cada ângulo, determina a medida do ângulo A ou B. Então veja, se ela é bissetriz, ela está dividindo esse ângulo ao meio. Ele está informando a você que esse ângulo é de 23 graus. Como aqui é uma bissetriz, esse ângulo também tem que ser de 23 graus, tá certo, queridos? Se o ângulo é de 23 graus, ele quer saber a medida de quem? A medida do ângulo AOB. Ele quer saber a medida do ângulo AOB. Para saber a medida do ângulo AOB, eu teria essa parte que é 23, somado com essa parte que é 23. Assim, ó, a medida do ângulo AOB será de 46 graus. Tudo bem, queridos? Pronto. Ah, seria o dobro. De fato, vocês estão corretíssimos, seria o dobro. Agora lembre, falei de bissetriz, que pode ser uma semirreta, uma reta, um segmento de reta. Sempre que ele chamar bissetriz, o termo bissetriz, é porque está dividindo o ângulo ao meio. Então esses dois ângulos são congruentes, é a mesma medida. Assim eu tenho 23 graus, assim eu tenho 23 graus. A soma dos dois me dá 46 graus. Outra, só para lembrar, tanto o 23, tanto o ângulo AOE quanto o ângulo EOB são ângulos o quê? Agudos, maiores que 0 e menor que 90 graus, certo, queridos? Outra observação, o ângulo AOE e o ângulo EOB possuem um lado em comum, e esse lado em comum é o lado OE. Já que ele possui um lado em comum, eles são chamados de ângulos adjacentes, tá? Vou dar um pause para apagar isso aqui e colocar mais exercícios, ok, queridos?